Como nós sempre fazemos, né? Gostaríamos de conversar um pouco a respeito da nossa prova, a respeito das atividades, como sempre temos feito, né? É importante essa conversa antes de iniciar propriamente o conteúdo programático, justamente porque essa é a oportunidade de nos falarmos, certo, Jair? A gente vai conversar sobre isso, tá bem? Alguns estão com o microfone aberto. Seria bom desligar um pouquinho o microfone. E é claro, né? Nós sempre abrimos para as perguntas que vocês entendam como sendo necessárias, né? Isso aí não há nenhum problema, vocês podem perguntar durante a aula ou no chat, mas nesses momentos é melhor fechar o microfone para que todos possam me ouvir. Oi, Lícia, tudo bem? Todos possam me ouvir, tá certo? Então, Otto, Thiago, vocês estão com o microfone aberto. Aí tá fazendo um barulhinho aqui. Vê se vocês conseguem fechar o microfone. Bom, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, a respeito da nossa prova. Vai ser uma prova, uma verificação do que nós. Tem nada não, meu amor. Tem nada não. É só para não dar um barulhinho. Sempre dá um barulhinho quando a gente deixa o microfone aberto. Mas isso não. É só mesmo para você desligar, para você poder ouvir melhor. Mas não tem problema nenhum. Sempre quando nós fazemos essas avaliações, devemos fazer uma avaliação que corresponda ao conteúdo. Então, eu gostaria de dizer a vocês que a nossa avaliação vai corresponder ao conteúdo ministrado em sala de aula. Então, assim, é o momento que nós vamos fazer a prova, esse momento deve anteceder ao estudo, certo? O estudo deve anteceder esse momento da realização da prova. Então, nós devemos nos concentrar, estudar um pouquinho mais, se for possível, ouvir novamente a aula, porque aí, através dessa aula, nós podemos tirar alguma dúvida que ficou, algo que não ficou muito bem esclarecido. É sempre uma oportunidade de fazer uma revisão. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa transição dessa uma semana que antecede a prova, com a necessidade de uma revisão de cada disciplina. Nossa prova constará de 10 questões, são 10 questões objetivas, não teremos questão subjetiva ou dissertativa, as questões serão objetivas, e são 2 horas aula. Né? Então, isso aí nós temos que ter que observar, certo? Bom, também eu devo dizer a vocês que em razão dessa proximidade, não é, da nossa prova e da prova das outras disciplinas, eu resolvi suspender o exercício por essas 3 semanas. Então, vocês não terão atividade. Eu me refiro a 3 semanas porque essa semana, a próxima semana não teremos exercício, que é a semana que antecede a nossa verificação, e propriamente na semana da prova também não teremos exercício, né? Porque nesta semana da prova vocês estarão concentrados nas avaliações. Então, eu suspendi os exercícios durante essas 3 semanas. Quem não conseguiu resolver o exercício no portal, continue tentando, porque... Só um momento, viu, gente?
Então, quem não conseguiu resolver os exercícios durante durante esses exercícios que eu passei, né, até o presente momento, continue tentando resolver no portal, pedindo orientação a um colega. Quando a gente não sabe, assim, tem que pedir orientação a um colega, às vezes um colega sabe mais, tem mais dedicação no sentido de ser o trabalho dele, às vezes é um técnico, né? Então, sabe essas ferramentas. Então, é mais dedicado que a gente que só utiliza essas ferramentas muito casualmente. Então, quem não conseguiu ainda resolver, tem Marcos aqui, tem Jair, que tem alguma dificuldade, eu posso, depois vocês podem me acionar no WhatsApp e eu posso mandar as atividades que eu tenho para vocês, certo? Existem atividades que estão no portal, que eu já coloquei no portal EAD, e tem uma atividade, que é a atividade que está em estudos e tarefas, que foi logo na primeira semana em que nós não tínhamos ainda aula. Lembra que a gente não tinha na primeira semana aula online, mas foi orientado que os professores pudessem enviar tarefas. Então, esta tarefa está em estudos e tarefas. Ainda me parece que não está no portal EAD. Mas quem ainda tem dificuldade, pode me procurar no WhatsApp. Quem está conseguindo resolver no próprio portal, ótimo. E quem ainda não conseguiu resolver no portal, vá fazendo as atividades. Como agora vai ter uma suspensão dessas atividades, tanto melhor que vocês vão ficar com o tempo reservado para para poder fazer essas atividades. Entenderam? Então, tanto melhor vocês vão ter esse tempo. Então, nesse sentido é que nós suspendemos, é para que vocês possam adaptar melhor as ferramentas, dar uma atenção maior ao estudo para a avaliação, certo? Isso aí que eu queria conversar com vocês. E que, sim, mas eu ainda vou, a prioridade, Marcinho, é que se realize no portal. As atividades estão na ferramenta do portal, então elas devem ser redigidas no portal. Caso não consiga, é uma exceção, é regime de exceção. Eu não consegui de nenhuma forma. Vocês vão ficar com essas atividades arquivadas, porque aí eu vou ver um meio, talvez, quem sabe, né, presencialmente receber essas atividades. Se não tivermos como receber essas atividades, eu ia falar entidades, nós não tivermos o meio de resolver, de receber essas atividades presencialmente, aí eu vou deliberar um meio se fazer isso no final do semestre, lá no final de maio, depois das provas, quando for a oportunidade da correção do VT. Então, não envie para meu e-mail. Meu e-mail tem mais de 3.000 e-mails que eu não li. Então, não adianta enviar para meu e-mail, porque eu não vou ler agora isso aí. Eu vou ver uma ferramenta que a gente possa, se não presencialmente, ou por WhatsApp, ou até pelo e-mail, mas daqui até lá eu já vou ter limpado muita coisa do e-mail. O que eu gostaria mesmo é que vocês tentassem e se esforçassem para poder resolver essas atividades através do sistema do portal EAD, que vocês se empenhassem em fazer isso. É isso que a pró de vocês deseja. Como também eu gostaria de falar com vocês a respeito da nossa prova, no sentido de que, no momento que vocês estiverem fazendo a prova, né, que será, me parece, dia 14, né? 14 é uma quinta-feira, então provavelmente será no dia 14, quinta-feira. Vocês vão estar fazendo a prova, mas eu vou estar aqui nessa ferramenta aqui que nós temos, no Google Meet, online, no momento que vocês estiverem fazendo a prova. Eu não posso, gente, dar nenhum suporte técnico. Eu não entendo absolutamente nada. Mas do ponto de vista acadêmico, vocês terão algum suporte. E vamos imaginar que o sistema dê algum problema. Vocês podem entrar aqui, deixar o nome de vocês, a matrícula, fazer o requerimento, registrar,
que é também uma forma de provar a dificuldade de vocês. Como eu teria que estar presencialmente aplicando prova, eu vou estar aqui online. Então, assim, não é nenhum. Nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação, do nosso dever. Então, assim, o dever do professor é estar aqui online. Eu não vou estar sentada o tempo todo aqui, certo? Eu vou estar em outro lugar, vocês podem passar uma mensagem pelo WhatsApp, mas a todo instante eu vou aqui, ó, observar, analisar o chat para ver se tem alguma mensagem de algum aluno com alguma dificuldade, certo? E então, enfim, vou estar aqui. Aí qualquer dificuldade que a gente possa orientar, enfim, vocês, certo? Sabendo que vocês têm que ir para a prova afiados. Não confiem no fato de que é online, que vocês terão tempo. Porque quem não sabe, não vai saber no momento da prova. E pode ter todo o tempo do mundo, não vai entender como resolver a questão. Então, se preparem antes. Na quarta-feira, eu também prometi isso a vocês, nós vamos fazer uma revisão. Eu ainda não fiz a prova de vocês, vou fazer inclusive hoje, depois dessa aula aqui. Então, na quarta-feira, eu posso fazer uma revisão com vocês, para que vocês possam ter uma melhor compreensão, uma visão da prova. Isso aí, é claro, nós podemos fazer. E quero acrescentar que eu vou estar aqui com vocês, vou estar online. Só que eu não vou estar o tempo todo aqui sentada. Eu vou, sair um pouquinho, volto, dou uma olhada. Quem não me encontrar aqui pode passar uma mensagem no celular, eu volto de novo, certo? O que não é nenhum, eu não estou, como se diz, não é nenhum sacrifício. Faz parte do nosso dever funcional. O professor tem de estar à disposição do aluno. É o horário funcional, ele deve estar, certo? Isso aí é o nosso dever fazer. Não estamos cumprindo mais do que nossa obrigação. E desejo a vocês, a partir de hoje, toda a calma nesse processo, toda a tranquilidade para que vocês possam fazer a prova e ter êxito. Então, vocês têm muitas atividades nos lares de vocês, como eu também tenho aqui no meu lar, na minha casa, mas vamos procurar da melhor maneira possível fazer o que é possível fazer dentro das nossas possibilidades e transitar com tudo isso numa suavidade, entendeu? Não ser tão duro com a gente mesmo e procurar resolver tudo da melhor maneira possível, certo? Alguém tem alguma dúvida? Vocês escutaram o que eu falei? Você não entendeu, não? Como é seu nome? Peraí. Alguém não entendeu? Então, tudo ok, né? Ótimo. Aí tem uma colega de vocês que Analice sabe como resolver. Aí a Analice oriente aí você que sabe resolver, tá bem? Vocês lembram, na aula passada, que eu pedi que vocês, nessa aula, tivessem a possibilidade de consultar uma lei extravagante ao Código Penal, que foi uma lei nova, lembra? Do ano passado, de dezembro do ano passado, uma lei sobre induzimento ao suicídio. Vocês estão com a lei aí do lado de vocês para poder acompanhar essa aula. É importantíssima essa lei. Sem essa lei ao lado, realmente vai ficar difícil acompanhar, porque aqui eu não tenho quadro para colocar, entendeu? Então, se todos estiverem com a lei, ok, nós podemos falar sobre este assunto. Se não,
Se vocês não tiverem com a lei, vocês têm que me falar, que aí nós só vamos falar sobre esse crime depois da prova. Eu adianto aqui, porque tem que ser adiantado o assunto, e só depois da prova é que a gente vai falar sobre esse crime. O que não tem problema nenhum. Mas eu só gostaria de saber de verdade, que se vocês não tiverem, prova não deu tempo de olhar, etc e tal, a gente remaneja, certo? E eu sigo aqui com os assuntos normalmente. Mas tem que ter aquela coisa assim, ó, prova, estou com a lei, ou não estou, porque eu não tive tempo. Porque é melhor falar a verdade e eu poder adiar do que eu falar aqui e vocês não entenderem nada. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, eu entendo que vocês têm os deveres de vocês aí, as obrigações, por isso que eu estou com atenção em relação a isso, tendo todo o cuidado. Então, quem é a pró, eu não achei a lei, eu nem li, então a gente deixa para falar sobre essa modificação depois da prova. E eu sigo aqui com o assunto. Dá para seguir normalmente, não tem problema nenhum. Eu sigo normal. Exato, Analice. Eu quero saber se todo mundo deu uma olhadinha, se todo mundo procurou, se vocês estão aí acompanhados dessa lei. Certo? Porque a gente já está unido, né? A gente já está unido. Mas às vezes o pessoal não tem como pesquisar, ou enfim, não deu uma olhada antes. Certo. Tem mais alguém que não tenha lido? Então, entendi, Brunelli. Então, vamos fazer assim. A gente vai fazer um compromisso aqui. Depois da prova, já que não há prejuízo, eu vou continuar o assunto. Tem outros crimes aqui para serem muito debatidos. Depois da prova, ou seja, a quinta-feira, depois da prova, a primeira quarta-feira, eu vou dar mais esse prazo. Quem leu, ótimo. Quem não leu, vai aprender junto comigo aqui. Tá certo assim? E aí a gente segue adiante. Tá bem? Tá certo? Então, tudo bem? Vocês estão confortáveis? A gente pode começar, certo? Então, a gente vai começar. Quinta-feira. Hoje é quinta. Eu falei alguma coisa errada? Quinta-feira. É na quinta-feira, depois da prova. Não entendi, não. Ah, se falei quarta-feira é mania. Porque minhas turmas, a maioria é quarta-feira. Brunelli, você não está me vendo? Não entendi, não. Todo mundo está me vendo, me ouvindo? Certo. É, ótimo, então. Que bom. Certo. Logo, logo nós vamos estar juntos. Logo, logo. Quando isso melhorar mais, né? Nós já estivemos mais, assim, mais conscientes da necessidade de proteção da gente mesmo e da outra pessoa. Aí nós vamos estar juntos na faculdade. Por enquanto, ficarmos aqui em nossas casas, tendo esse contato, mesmo distante, mas é um contato muito bom. Eu diria até que é um contato de muita gentileza, porque vocês, de qualquer forma, entram em minha casa e eu entro na casa de vocês. Então, a gente deve sempre pedir a licença e falar da melhor maneira possível, sem que a nossa fala seja para oprimir, sem que a nossa fala seja para desmerecer, para desqualificar. Pelo contrário, a nossa fala deve ser sempre para elevar, para transmitir confiança, para transmitir estímulo, para, em última palavra, beneficiar. É isso que nós, sinceramente, desejamos. Construir, ser solidários, sermos fraternos. É isso que o direito, enquanto ciência, orienta e ensina, e se ocupa, inclusive. Até porque, como todos nós sabemos, o direito penal é o meio oficial de controle social. É um meio oficial de controle social. Então, quando se esgotam todos os mecanismos de disciplina e de controle social,
é que o direito penal deve ser aplicado. É a última trincheira do direito penal, certo? Daí o seu caráter sancionador, daí o seu caráter secundário. Por isso o princípio da intervenção mínima, por isso o princípio da fragmentariedade, por isso os princípios norteadores do direito penal, que nós aprendemos em direito penal. Está bem assim? Todos concordam? Então, já que vocês concordam, eu peço licença aqui para poder falarmos mais uma vez de direito penal, ensinar a vocês os crimes em espécie, crimes previstos na parte especial do Código Penal. Na aula passada, nós nos reportamos ao crime de abortamento. Naquela ocasião, dissemos que existe uma classificação doutrinária, que é aquela decorrente da communis opinio doctorum, da opinião em comum dos doutores. Essa distinção, esta classificação, é encontrada em todas as doutrinas referentes ao crime de aborto e parte de um estudo, de uma reflexão que a doutrina realiza no que diz respeito ao aborto como fenômeno social, abordando, por exemplo, a motivação para o crime de aborto. A par desta classificação doutrinária, que é um estudo, uma reflexão em torno deste fato, existe a classificação legal do crime de aborto. Esta classificação legal brota da lei. E do ponto de vista legal, existe o crime de autoaborto, previsto no artigo 124, primeira parte, autoaborto, como sendo provocar aborto em si mesma. Consiste no delito de autoaborto. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. E no mesmo artigo 124, na segunda parte, existe o crime praticado pela gestante que consente no abortamento, na expressão ou consentir-lhe ou consentir que outrem lhe provoque. Então, nesse sentido, ou nessa segunda parte, a gestante responde por abortamento pelo seu consentimento, por ter validamente consentido. No crime de autoaborto, que é o crime previsto no artigo 124, primeira parte, é admissível que um terceiro contribua, que um terceiro auxilie, que um terceiro ajude moral ou materialmente. Este terceiro vai figurar na qualidade de partícipe no artigo 124, primeira parte. Todavia, quem dá causa ao abortamento é a própria gestante. O terceiro apensamente participa, contribui, auxilia, e por isso ambos respondem pelo artigo 124, primeira parte. Ela sozinha, isolada, pratica a segunda parte do artigo 124, empregando o seu consentimento. Porém, o agente que, mediante o consentimento da gestante,
provoca da causa ao abortamento responde pelo artigo 126, cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Provocar aborto com o consentimento da gestante. A gestante que consentiu responde pelo 124, segunda parte. O agente que provocou o abortamento responde pelo artigo 126. Nesse sentido, nós temos uma exceção pluralista ou pluralística à teoria monista estabelecida pelo Código Penal. Esta é uma exceção prevista em lei. No parágrafo no parágrafo único do artigo 126, nós temos algumas possibilidades de aborto praticado sem o consentimento da gestante. Por isso, o agente que provoca o aborto nas condições do parágrafo único do artigo 126 vai responder pelo caput do artigo 125. Então, é a hipótese em que a gestante é menor de 14 anos, em que é alienada, portanto, possui um transtorno psíquico, ou o consentimento da gestante é obtido mediante violência, que é uma força física empregada, dirigida para submeter a gestante, ou a ameaça, que consiste na promessa de um mal injusto, grave e verossímil, ou ainda a fraude. Na fraude, a gestante consente, porém este consentimento é um consentimento obtido através de um equívoco. Portanto, eu tenho um consentimento viciado. Nas hipóteses do parágrafo único do artigo 126, o agente responderá pelo artigo 125, caput, aborto sem o consentimento da gestante. Que aborto é esse? Quando a gestante é menor de 14 anos, quando ela possui um transtorno mental, ou mediante violência, grave ameaça ou fraude. É o que reza o parágrafo único do artigo 126. No artigo 127, nós temos as causas ou situações em que o abortamento ele dá ensejo a fatos graves que por si só são considerados como crimes. Porém, de acordo com a inteligência do artigo 127, nós temos apenas um crime qualificado pelo resultado. Então, considere que, o agente provoca um abortamento da mulher e ela é acometida de uma lesão corporal de natureza grave ou venha a falecer em consequência do abortamento. O dolo do agente, a vontade do agente, só um momento, Brunelli, o dolo do agente, a vontade do agente, o intuito do agente não é provocar lesão grave. O dolo do agente, o intuito do agente não é a morte da gestante. Todavia, pela violência empregada, resulta para a gestante lesão grave. Da violência empregada, resulta para a gestante a morte. Nesse caso, o agente responderá pelo artigo 127 do Código Penal, por um crime qualificado pelo resultado, onde há dolo no antecedente, que é o abortamento, e culpa no consequente, ou na forma de uma lesão corporal grave, ou na forma da morte da gestante. Pode perguntar, Brunet.
Tudo bem, pode escrever. Sinta-se à vontade. Tudo bem. Como você achar melhor. Como podemos definir, no caso, a pergunta de Brunelli é: no caso de uma adolescente que engravida e seus pais levam numa clínica para induzir o abortamento, como podemos definir? Se ela for menor de 14 anos, nós teremos que o agente vai responder pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante. Se ela for aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 125 do Código Penal, cuja pena varia de reclusão de 3 a 10 anos. Ela, naturalmente, será a vítima desse crime, o sujeito passivo desse crime. Lembrando a você que os pais, se estiverem em conluio, responderão na qualidade de partícipes morais e materiais. Morais porque estimularam, materiais porque conduziram ela até a clínica. Responderão na qualidade de partícipes pelo artigo 125 do Código Penal. A pena, portanto, será de 3 a 10 anos de reclusão. Entendeu? Coloque aí um ok. Então, todos responderão pelo artigo 125. E ela será a vítima. O agente que provocou será o sujeito ativo, o autor material, e os pais serão chamados partícipes do crime. Os pais serão partícipes do crime. Coloque um ok aí se você entendeu. Certo? Então, esta é a disciplina do artigo 127 do Código Penal. Mas então vamos avançar para o artigo 128 do Código Penal. Artigo 128 do Código Penal. Através desse artigo 128, nós temos a seguinte redação: não se pune o aborto. Quando o legislador escreve não se pune o aborto, ele está estabelecendo um caso em que a legislação penal não pune, portanto, não há crime. Eu quero dizer que se trata de um caso de impunibilidade, ou seja, em que não há previsão para punir esta conduta. A primeira conduta em que não há previsão legal para punição é o aborto praticado para salvar a vida da gestante. Então, considere que a gestante está em risco de morte. Nesse caso, em que há um risco, porque existe uma probabilidade de dano, o médico está autorizado a destruir, a eliminar o produto da concepção, que é o embrião, o ovo ou feto. Então, o médico está autorizado a praticar o abortamento, desde que esta prática seja realizada com o fim de salvar a vida da gestante. Alguns entendem, alguns doutrinadores compreendem
que se a hipótese for de uma enfermeira praticar abortamento, neste caso, a lei penal não deve se estender à enfermeira que pratica o abortamento, porque a lei fala em médico praticar o abortamento. Então, em se tratando de uma enfermeira, haveria crime de abortamento. Porém, há entendimento e consideração divergente a este pensamento, seguindo a linha daqueles que compreendem que, em se tratando de uma enfermeira, ela estaria igualmente possibilitada de realizar o abortamento, tendo-se em vista um mecanismo denominado de analogia. Aqui é um caso clássico de analogia in bonum partem, ou seja, para beneficiar o agente, porque não há previsão de que a enfermeira possa ser alcançada pelo artigo 128. Todavia, se nós empregarmos a analogia, a chamada analogia in bonum partem, é possível que a enfermeira possa também alegar nesse sentido a não punição, ou seja, não há previsão legal da mesma forma e ela não se submeterá à sanção penal. Então, a previsão é com relação ao médico. Com relação ao médico, eu tenho um texto normativo expresso. Então, eu tenho aqui que não há crime de abortamento, não se pune o aborto praticado por médico. Então, eu tenho uma previsão expressa. Não se pune, portanto, não há crime. E se for a enfermeira? A doutrina compreende que não se deve estender a lei à enfermeira para não puni-la, tendo-se em vista que ela não foi prevista no texto normativo e não se poderia fazer a analogia, certo? A analogia é proibida em direito penal em parte, viu, Auri? A analogia é proibida em direito penal em parte. Eu diria mesmo, em se tratando de norma penal incriminadora, a analogia não pode ser adotada, porque isso iria violar o princípio da legalidade. Todavia, aqui não se trata de uma norma penal incriminadora, Auri. Observe a redação do artigo 128. Trata-se de uma norma penal permissiva, em que a lei autoriza a conduta. Então, neste caso, é possível a analogia in bonum partem. Pode perguntar. Boa noite, professora. Oi, meu querido. Eu estou dizendo mais nesses dois casos, né? No inciso 1 e 2, né? Especialmente, né? Nesses dois casos. Sim, Do não artigo entendi a pergunta 128. não, meu amor. Repita aí para sua prova. Sua prova hoje Esse está artigo. apertaram a mente de sua prova aqui com essas provas que você nem sabe. Ficou aqui minha No mente. artigo, Desculpe pela aula de hoje, viu, gente? Mas eu passei a tarde toda fazendo prova. Minha mente está aqui, ó, apertada mesmo. Mas diga aí, meu amor, eu quero orientar você. pronto. Conforme o artigo 28, 128, não se pune um aborto praticado por médico nos dois incisos, né? Um aborto nessa área, inciso 1, né? E no inciso 2, né? Perfeito. Eu falo assim porque pode ter outro caso envolvendo médico, né? Que está Não fora da se pune. tipicidade.
Nessa previsão aí, que se trata de uma Isso. norma penal, o artigo 128. Auri, né? Adson, Adson. Se trata de uma norma penal permissiva. Gravem isso, viu? Todas as vezes, permissiva. todas as vezes que eu tiver diante de mim uma norma penal permissiva, é admissível a analogia para beneficiar. A analogia não é admitida em direito penal quando se trata de uma norma penal incriminadora. Incriminadora, realmente, a vedação é completa. A vedação é absoluta. Mas aqui, o artigo 128 cuida-se de uma norma permissiva. Então, poderia suscitar analogia, ou seja, o médico foi autorizado expressamente por lei a praticar o abortamento quando se tratar de um risco para a gestante. O médico está autorizado. Mas e se fosse a enfermeira? Parte da doutrina considera que, como se trata de analogia, como se trata de uma norma penal permissiva, seria possível fazer a analogia. Porém, a outra parte considera que não. Pese se tratar de norma penal permissiva, a enfermeira não estaria autorizada a fazer o abortamento e, portanto, responderia pelo crime. Eu tenho uma divergência doutrinária, uma divergência de pensamentos, de posicionamentos doutrinários a respeito. O primeiro caso é o aborto terapêutico. Esse apelido, essa expressão é doutrinária, eu já me referi a ela. No Brasil, admite-se o aborto terapêutico, que é aquele levado a efeito para salvar a vida da gestante. Todavia, este aborto, estudado pela doutrina, foi acolhido pela legislação brasileira. E a legislação brasileira, portanto, determina que não se pune o aborto para salvar a vida da gestante, desde que praticado pelo médico. Não se pune o aborto. Todos entenderam? Quando praticado pelo médico, para salvar a vida da gestante. E se for a enfermeira, parte da doutrina entende que pode se estender a ela. Por quê? Porque é uma norma penal permissiva, admite a analogia. E parte da doutrina entende que, pese ou a despeito de ser uma norma penal permissiva, não se deve admitir o abortamento, ainda que seja para salvar a vida da gestante, praticado por enfermeira. A segunda hipótese, Adson, que nós vamos estudar agora, é quando o médico pratica o abortamento na hipótese de gravidez resultante de estupro. O estupro é um crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal. Artigo 213 do Código Penal. Nós temos que visitar esse artigo, não é? Porque nós sabemos que não vai dar para esgotar todos os artigos, então todos os artigos que eu faça referência, nossa obrigação é visitá-lo para poder, não, eu já vi esse artigo aqui, a professora já se reportou a isso. Artigo 213, crime contra a dignidade. Dignidade é um valor contra a dignidade sexual. Aí nós temos o capítulo 1. Espera aí, Márcio, deixa eu ver aqui. No caso que é... No caso de uma gestação de emergência no carro e ocorre a morte do feto, no caso de um parto de emergência dentro de um carro,
Você está perguntando se no caso de um parto de emergência dentro de um carro, né? E sobrevenha a morte do feto, não é isso? Do produto da concepção. Bom, nesse caso, eu poderia ter a possibilidade de um fato atípico, porque a pessoa que ajuda a mulher a ter o filho pode estar ali em situação de estado de necessidade, certo? E eu não teria o crime de abortamento, porque não há aborto culposo. Não há aborto culposo. O aborto é um crime doloso. Então, ele teria de agir com dolo, com vontade de eliminar a vida do feto. E pelo que você descreveu, o cenário era de uma emergência, solicitando uma intervenção, ainda que a pessoa não reunisse as qualidades. Eu poderia ter uma lesão culposa na mulher, mas, assim, crime culposo contra o feto, a princípio, eu não vejo. Eu vejo mais como um fato atípico e a possibilidade dele responder por lesão culposa com relação à mulher. Porque eu não vi aí uma descrição de crime doloso. Ele fez acobertado pelo estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? Um conflito, uma colisão de interesses, de bens jurídicos. Qual o bem jurídico que ele quis preservar? A vida da mulher, em detrimento do produto da concepção. Se ele não fizesse a atividade, a manobra tendente a extrair, retirar o produto da concepção, a mulher poderia morrer. Então, prevalece o interesse de uma vida existente em detrimento da vida que está por vir, que é uma expectativa, portanto, certo? Então, nesse caso, eu teria o estado de necessidade, e se nós identificássemos algum excesso nesse estado de necessidade, ele poderia ser punido por lesão corporal culposa. Mas o aborto culposo não existe. O crime de aborto eu tenho de reconhecer e identificar o dolo do agente, certo? O dolo do agente, certo? E eu poderia aqui alegar em relação a ele o artigo, portanto, 128, em linhas gerais, né? O que eu quero dizer é que eu poderia alegar para ele o artigo 128, inciso 1, caput. Vou chegar a esse caso ainda aí, que você colocou agora. Tá bem? Então, crime de aborto, artigo 213, vamos fazer a leitura: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Conjunção carnal é o coito vagínico, pênis, vagina, e ato libidinoso é qualquer ato diferente da conjunção carnal, do coito padrão. Então, por exemplo, um beijo lingual é considerado pelo código como um ato libidinoso. Um coito interfêmura entre as coxas é considerado como sendo um ato libidinoso. E por aí vai outras formas de atos libidinosos diferentes para o Código Penal de conjunção carnal, porque a conjunção carnal para o Código é o coito padrão. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. Todos vocês já ouviram falar do estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável está aqui descrito no artigo 217A. 217A, é bom passar a vista, viu? 217A, olha aí, dos crimes sexuais contra vulneráveis. O que se compreende o estupro de vulnerável?
ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15 anos. Então, nessas situações, se o aborto for praticado por médico, quando a gravidez resulta de estupro, tem-se que não há crime. Mas, mais uma vez, eu ressalto que tem de ser o facultativo, o médico, não pode ser a enfermeira. Pergunta primeira. A mulher, para se submeter a um abortamento de uma gravidez resultante de estupro, terá de requerer autorização judicial? Não. Não precisa requerer, é dispensável a autorização judicial do juiz, porque a autorização é legal, ou seja, a própria lei autoriza o abortamento quando a gravidez resultar de estupro. A própria lei. Então, por força de lei, a mulher, a gestante, já está autorizada. Alguém poderia suscitar. Mas, professora, muitas ou todas, ou o médico exige a autorização judicial, provavelmente por desconhecer o dispositivo legal. A rigor, com base na lei, dispensa-se autorização judicial. Claro que, pelo menos, terá de ter um registro, uma ocorrência policial, não é? Porque se trata, portanto, de um documento que tem caráter público, Então, em que quem assina, quem certifica, possui fé pública, presunção de autenticidade, presunção de veracidade, por se tratar de funcionário, de servidor público, certo? Portanto, vocês têm de ter em mente essa orientação. E se tiver autorização judicial, se tiver, tanto melhor, robustece ainda mais. Mas é que pode se demorar. Então, em razão da possibilidade dessa espera, é que a lei autoriza o abortamento. É bastante um registro policial, uma certidão, porque este documento possui presunção de veracidade, possui fé pública. Caso de gravidez que resulte de estupro, resulte do coito violento. Nesse caso, o abortamento se autoriza por força de lei. Todos entenderam em relação a essas duas hipóteses? Então, no Brasil, aborto ainda constitui crime. Só não se pune o aborto em duas hipóteses. Quais sejam? Para salvar a vida da gestante, bem como quando a gravidez resultar de estupro. Alguém perguntou o seguinte. Carlos Henrique perguntou: teria que ter uma queixa-crime? Olhe, Carlos, mais tarde você deverá aprender em processo penal que quando nós vamos à delegacia, nós, vítimas de um delito, nós não damos queixa. Queixa-crime ou queixa é uma peça processual. Você já ouviu falar em denúncia? Você já ouviu falar em petição inicial? Pois bem, a denúncia e a queixa-crime são peças processuais e estão para o processo, como a petição inicial está para o processo civil. A denúncia ou queixa-crime está para o processo penal, como a petição inicial está para o processo civil. O que se tem
é uma comunicação, Carlos, comunicação, um registro, uma informação por parte da vítima. Então, eu não posso chamar essa comunicação, esse registro, essa ocorrência, essa informação, eu não posso chamar de queixa-crime, porque queixa-crime é no fórum, é no foro, é na justiça criminal. Entendeu? Então, a vítima vai informar, vai comunicar, vai noticiar que foi vítima do delito de estupro e, portanto, nessa informação, ela obterá uma certidão e com esta certidão é um documento em que se tem fé pública e o médico está por força de lei autorizado a realizar o abortamento. Esse tipo de abortamento que é resultado de uma gravidez mediante um coito violento, é chamado de aborto humanitário ou aborto por razões humanitárias. Acontece esse aborto quando a mulher engravida e a gravidez é fruto de um coito violento, de um delito de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. Eu gostaria ainda de acrescentar esta informação, que na classificação doutrinária, o crime de abortamento por estupro, é um crime que, em que o Código Penal autoriza e, portanto, não é um ilícito. O ilícito é o estupro e não o abortamento, porque está autorizado pelo legislador penal na altura do artigo 128. Vamos aqui imaginar a seguinte possibilidade. Eu gostaria que vocês analisassem essa questão comigo, antes mesmo de nós fazermos um exame sobre anencefalia. Foi uma pergunta suscitada aí que eu já iria responder. Mas antes de responder essa pergunta, anencefalia, por favor, analise aqui uma questão comigo. A questão será proposta da seguinte forma. A grávida pede que B, seu namorado, compre um determinado remédio, porque este remédio possui o princípio abortivo. A ingere o remédio comprado por seu namorado e este remédio provoca a expulsão do feto, que vem a falecer um dia depois, a expulsão do feto, que vem a falecer um dia depois, em decorrência do abortamento. Eu queria saber qual crime, de acordo com o Código Penal, portanto, eu quero a tipificação. Qual crime praticado por A pela gestante? Me respondam aí. Pela gestante. Qual o crime praticado? Tá difícil? Eu não. Eu vou escrever. Vocês querem que eu escreva? Fica melhor? Talvez? Vou escrever aqui. A. A é o nome da pessoa, tudo bem? A. A que está grávida
A que está grávida ingere remédio e aborta. E provoca, eu vou botar assim porque eu quero colocar que ela quis abortar, certo? E provoca o aborto. Sabe-se sabe-se que o remédio foi comprado por seu namorado, foi comprado por seu namorado e que o feto e que o feto veio a óbito um dia após sua expulsão. Um dia após a sua expulsão. Que eu quero saber a responsabilidade. Hoje tem tempo para vocês responderem, certo? Fique tranquilo. A que está grávida ingere remédio e provoca o aborto. Sabe-se que o remédio foi comprado por seu namorado e que o feto veio a óbito um dia após a sua expulsão. Fixe a responsabilidade penal. É isso que eu quero. Olha aí para vocês verem se vocês conseguem responder. Ei, não. Fale. Pense aí. A Analice respondeu aqui. A, que é a gestante, responde pelo 124. Por quê? Porque ela ingeriu, certo. 124, certo. E ele, que comprou e entregou a ela, responde pelo quê? Pelo 126? Tem esse direito.
Ela ingeriu. Foi ela que botou na boca, engoliu o remédio. Ô, professora, Hum. mas nesse caso aí, ela está ciente do que ela está tomando? Por isso que eu coloquei, provocou. Para você não ter dúvida que ela quis. Aqui. Ah, e provoca o aborto. Por isso que eu fiz questão de Ah, colocar pronto. essa questão, entendeu? Provoca o aborto 124. Oi. Ela Essa responde pelo ali ela já se 24. encaixa E no ele? 124. E ele? Provoca aborto, deixa eu ver, com o consentimento da gestante, 126. Quem é que provoca o Pena aborto? de não provocar o aborto, peraí. Peraí. Não, nesse caso ele é partícipe. Ah, de que artigo? Ele está no artigo, peraí que eu digo agora. Ah, no artigo que ele está, não é. Deixa eu lembrar o artigo aqui. Aí foi o penal 1, partícipe. Qual artigo que ele se encontra? Peraí, deixa eu lembrar Exatamente. aqui. Tiago respondeu aí. Perfeito. Muito bem, Tiago. Você sempre atento. E vocês também, Analice, o pessoal aqui acertando. Estou gostando de vocês, né? Estou gostando mesmo de vocês, viu? Muito bem, Otto. Eu não vi. Eu 124. estou começando a gostar de vocês, viu? Brincando, eu já gosto de vocês. Está consolidado. Ótimo, ótimo, ótimo. Gostei, viu? Ó, os dois, parabéns, viu? Muito bem. Os dois respondem pelo 124. Ela, na qualidade de autora, e ele, na qualidade de partícipe. Adson, né? Certo, Adson? Todos os dois respondem pelo 124, primeira parte. Ela provoca ao ingerir e ele entrega o remédio a ela, vai responder pelo 124 na qualidade de partícipe, porque é ela que provoca, certo? Se ela só desse o consentimento e ele provocasse, aí ela responderia pelo 124, segunda parte, e ele pelo 126, aborto provocado com o consentimento. Mas não foi isso que aconteceu. Ela ingeriu e, portanto, ela provocou, artigo 124, primeira parte, e ele que ajudou e auxiliou vai responder na qualidade de partícipe, pelo 124, primeira parte. Ficou bem explicado esse casinho concreto? E é aborto, viu? Muita gente boa erra nessa questão, achando que é outro crime, porque o feto vem a falecer depois. O aborto, a manobra é praticada dentro da barriga da gestante. Tudo bem? A manobra é praticada. Desculpe, viu, Otto? Você colocou aí, realmente eu não vi. A manobra, muita gente diz que é outro crime, por exemplo, homicídio. Não é. O aborto, a manobra, a atividade é praticada dentro da barriga da gestante. O feto, olha como eu marquei aí, o feto veio a óbito um dia após a expulsão. Mas o feto veio a óbito em consequência da manobra. Aquela sobrevida ali foi a sobrevida. Ele veio a óbito em consequência da manobra abortiva. Eu poderia ter completado aqui e ter reforçado com vocês. O feto não veio a óbito por outra causa. Veio porque ali foi uma sobrevida. Ele veio em consequência da manobra abortiva que ele evoluiu para a morte. Todos entenderam? Todos entenderam, então? Certo. Aí, olha, Adson, Otton, Alice, Tiago, imprescindível, imprescindível o exame de corpo de delito. Imprescindível a perícia técnica. Imprescindível, imprescindível. O aborto é um crime que deixa vestígio. Perfeito, Otto.
por se tratar de crime material. Deixa vestígio. Olha, vou colocar aqui uma palavrinha. Se eu não coloquei em sala, vou colocar agora aqui uma palavrinha mágica. O aborto é um crime não transeunte. É um crime não transeunte. Não passa. E, portanto, deixa vestígio. Ou como Otton muito bem falou, é um crime material. Então, deixa vestígio. O Código de Processo Penal é intransigente com esse crime, ou seja, exige o exame pericial. O Código de Processo Penal não transige. Exige, portanto, o exame pericial, o exame técnico. Todos entenderam? Então, na prova, se tiver assim, o aborto é um crime não transeunte, está certo? Está certo. Não passa. Deixa vestígio. E o CPP estabelece que é imprescindível o exame de corpo de delito. E se o agente fizer uma manobra tendente a provocar um abortamento, todavia, não conseguir abortar, o feto sobreviver, neste caso, o agente será punido por crime de aborto, porém na forma tentada. Na forma tentada. Então, ele será punido com a mesma pena do crime, caso o crime tenha sido, se o crime tivesse sido consumado, porém, deverá reduzir esta pena em conformidade com o artigo 14 do Código Penal, porque a tentativa, nós já sabemos, é a mais famosa causa de redução de pena, a mais famosa causa da parte geral de redução de pena. A tentativa é uma formação incompleta do tipo penal. É a tentativa. Tem um excelente livro, Tiago, sobre tentativa, que é o livro de Eugênio Raul Zaffaroni. O título é Da Tentativa. É um excelente livro sobre tentativa. O livro é Da Tentativa, do eminente penalista Eugênio Raul Zaffaroni. Caríssimos, com relação ao crime de abortamento, eu creio que nós já tenhamos aqui assunto para a nossa prova. Então, com relação ao crime de abortamento, eu já encerro aqui. E só vou começar um pouquinho, porque eu não quero encerrar a aula agora, os crimes contra a incolumidade física. Então, olha, até o artigo 124, todos esses crimes aqui integram a competência do Tribunal do Júri Popular. Todos esses crimes aqui são de ação penal pública incondicionada, porque independe da autorização da vítima ou da autorização do seu representante legal, na sua impossibilidade. Então, nesse caso, o Estado, à vista de um delito, deverá promover a ação penal. Todos entenderam? Nós vamos falar agora, pelo menos iniciar, falando sobre o crime de lesão corporal. Ele está previsto a partir do artigo 129. Antes de nós chegarmos a analisar as espécies de lesão corporal, eu gostaria de falar um pouco sobre um princípio de direito penal que se aplica ao crime de lesão corporal, que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é um princípio que limita, que controla, que restringe a atividade punitiva do Estado. Este princípio,
que é o princípio da insignificância, ele foi concebido pelo alemão Klaus Roxan, ou como alguns preferem, né? Klaus Roxin. Vou colocar aqui. Klaus Roxin, ou Roxan. Klaus Roxan, na década de 60. Então, este alemão concebeu este princípio, que é o princípio da insignificância. De acordo com este princípio, que é o princípio da insignificância, nós sabemos que há crimes cuja tipicidade só se conforma, só se aperfeiçoa do ponto de vista formal, ou do ponto de vista superficial, ou do ponto de vista aparente. Então, esse crime só se aperfeiçoa do ponto de vista aparente, ou formal, ou superficial. Por exemplo, vamos imaginar que alguém furte uma caneta Bic. Uma caneta Bic. O furto de uma caneta Bic é furto, sim, do ponto de vista formal, do ponto de vista superficial. Por quê? Porque está definido em lei. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Mas eu pergunto a vocês, é razoável, é plausível, é bom senso, teria bom senso movimentar as agências de persecução criminal, as instâncias de repressão ao crime? Eu me refiro à instância policial, à instância ministerial, à instância judicial e à instância penitenciária, para fazer incidir a sanção penal de 1 a 4 anos, tendo-se em vista o furto de uma caneta Bic, segundo o pensamento de Roxan ou Roxin? Não seria razoável estimular, movimentar, deflagrar as instâncias oficiais de repressão ao crime para punir o autor de um furto de uma caneta Bic? E, assim sendo, os nossos tribunais passaram a adotar em alguns crimes o princípio da insignificância. Alguns. Porque, por exemplo, sabe-se que, segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não se deve aplicar o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública. Não se aplica o princípio da insignificância. Porém, em alguns crimes, os nossos tribunais têm adotado o pensamento de Roxan, e isso fará com que o juiz rejeite liminarmente uma denúncia, por exemplo, no caso de um furto de uma caneta Bic. Porque, a despeito de ser crime, é crime apenas do ponto de vista formal, superficial ou aparente, porque materialmente nós não podemos vislumbrar nenhuma lesão, nenhuma ofensa econômica ao patrimônio do ofendido, ao patrimônio do sujeito passivo. É claro que, para a adoção do princípio da insignificância, nós temos que examinar, por exemplo, o índice de reprovabilidade da conduta, o indício ou não de periculosidade do agente e assim por diante. Então, há critérios que reforçam uma análise do princípio da insignificância, para que ele não se transforme em uma panaceia, ou seja, possa ser aplicado em todos os casos. Então, tem que se observar periculosidade, menor ofensividade, menor reprovabilidade da conduta
e o patrimônio do ponto de vista da vítima. Então, nós temos, portanto, critérios: menor expressividade no sentido da lesão, menor lesividade, menor reprovabilidade, menor periculosidade e assim por diante. São critérios que reforçam para que o princípio da insignificância não possa ser aplicado de forma arbitrária, sem a observância de critérios legais. Nesse sentido, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês que o princípio da insignificância é aplicado no crime de lesão corporal. Vamos imaginar que o agente belisque o braço da vítima levemente e que este beliscão, pela doutrina, por exemplo, é considerado um fato que, embora tenha tipicidade formal, aparente, é lesão corporal, não é lesão corporal do ponto de vista material. Por quê? Porque não há ofensa relevante, considerável à incolumidade física da vítima. Como, por exemplo, um puxão de cabelo. Como, por exemplo, furar alguém com um alfinete. Então, nós temos ofensas ou lesões insignificantes no corpo humano. Podemos, nesses casos que eu exemplifiquei, aplicar sem receio o princípio da insignificância, devido a um reduzido teor de reprovabilidade, inexpressividade da lesão. É o caso de se aplicar o princípio da insignificância nesses casos. Mas cuidado, eu posso ter a outra possibilidade, que é um beliscão nas partes pudendas da vítima. Então, se o beliscão for nas partes pudendas da vítima, nesse caso, eu tenho outro crime, que é o crime de importunação sexual. Se vocês puderem dar uma olhadinha no artigo 215A, pode ser o crime de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, é o caso, beliscão nas partes pudendas da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Lascívia é prazer sexual, ou a de terceiro, pena de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, um beliscão nas partes pudendas da vítima pode consignar o crime de importunação sexual previsto no artigo 215A. Mas se não for um caso, um beliscão no braço da vítima, por exemplo, eis que pode-se aplicar, como se tem aplicado, o princípio da insignificância. Todos entenderam? Até aqui. Coloque aí, por favor. Ótimo, então. Se todos entenderam, eu posso tomar como exemplo e colocar essa premissa aí. Princípio da insignificância. É aplicado nos crimes Otton, Jefferson, de lesão corporal, Paulo também. É aplicado, tá bem? Então, eu quero dizer a vocês que os crimes de lesão corporal estão previstos, abram código, no caput do artigo 129, eu tenho crime de lesão corporal leve ou no tipo fundamental, tudo isso são apelidos doutrinários, leve ou no tipo fundamental, ou lesão corporal simples, lesão corporal de natureza grave, é o parágrafo 1º do artigo 129, lesão corporal gravíssima,
é o parágrafo 2º do artigo 129. No parágrafo 4º, eu tenho um caso de diminuição de pena. No parágrafo 5º, de substituição de pena. No parágrafo 6º, lesão corporal culposa. No parágrafo 7º, uma causa de aumento de pena. E a partir do parágrafo 9º, eu tenho a disciplina da lesão corporal praticada em se tratando ou por ocasião ou agente prevalecendo-se de relações domésticas ou familiares. Tá bem? Hoje nós vamos ficar por aqui porque eu estou fazendo provas e o prazo é até hoje. E a prova de vocês tem que entregar no prazo. Eu vou fazer, inclusive, a prova de vocês agora. Tá certo? Então, eu peço assim, desculpa a vocês hoje, mas a gente vai encerrar, porque meu prazo para fazer essas provas encerra também hoje. E eu tenho que entregar essas provas. E eu vou fazer a prova de vocês agora. Tá certo? Eu já fiz a prova de todas as turmas, só está faltando a prova de vocês. Eu vou elaborar agora. Tá bem? Então, hoje, excepcionalmente, quarta-feira, a gente tira as dúvidas, dá mais um pouquinho de assunto no que for possível. Não tem nem como hoje jantar nada, não. Na quarta-feira, que a gente, com certeza, eu tô começando a gostar de vocês, vocês sabem, né? E aí eu vou fazer com todo carinho, porque eu tô começando a gostar de vocês. Mas na quarta-feira a gente faz a revisão, aí eu vou estar com a mente mais fresca. Que agora apertaram minha mente demais essa tarde para fazer tanta prova. Eu estou com a mente cansada, exausta. É notório que eu estou. Mais um beijo, gosto muito de vocês. Começando a gostar, né? Gosto muito de vocês. E quarta-feira a gente vai se ver e vai se falando. Tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar via WhatsApp. Beijo, Thiago, Otton, Analice, Auri, todos vocês aí. Márcio, Carlos, certo? Jaice, fique com Deus. Um beijão, Wilson, para você também. Lícia também. Obrigada, vai ser ótimo esse feriado também. Vai amanhã descansar. Tchau, Otton. Beijo para vocês. Tchauzinho.